vamos lá. Relações harmônicas são aquelas que vocês têm benefícios de ambas as partes. Então, você tem dois ou mais organismos. Esses organismos, então, eles se beneficiam, né? Ou pelo menos eles não se prejudicam, né? Quando você tem um prejuízo de alguma parte, você tem a relação desarmônica. Então, como a gente já falou das desarmônicas, vamos falar das harmônicas. Começando pelas intraespecíficas. Então, relações harmônicas intraespecíficas são aquelas que acontecem dentro da espécie, com organismos, com indivíduos da mesma espécie, tá certo? E aí a gente pode falar das colônias, né? Existem vários tipos de colônias, onde você tem uma agregação, um aglomerado de indivíduos, que com isso ocorre o benefício de todos, né? Então, como eu já falei para vocês aí, das cracas, dos mexilhões que vivem presos na pedra, né? Eles têm aí uma comunicação química, né? Principalmente para ocorrer aí a reprodução, né? Então você vai ter aí a liberação de hormônios que vão comunicar com os outros indivíduos que eles estão se preparando para reproduzir, e aí ocorre aquela reprodução em massa externa na água. Então todo mundo solta os gametas na mesma hora, certo? Então isso facilita a reprodução, né? Outro tipo de relação que vocês estão vendo aí é a colônia de microcistes. Microcistes é uma cianobactéria que produz uma toxina muito forte e que mata inclusive pessoas, né? Então hoje a gente precisa inclusive saber se a água que a gente vai beber, que a gente vai estar usando, não tem essa toxina que chama microcistina, né? Mas vocês estão vendo aí a colônia de cianobactérias, elas são aglomeradas, envoltas por um muco. E esse muco, esse aglomeramento faz com que elas flutuem. E elas flutuando, então, elas ficam sobre na superfície da água, pegando a maior quantidade de luz, né? Então, isso é uma relação harmônica, porque todo mundo se beneficia, certo? Outro tipo, aqui, ó, outras relações harmônicas aqui, né? Então, você tem as colônias de corais, de gorgônias, né? E aí você já tem uma situação mais avançada, onde você tem os indivíduos anatomicamente ligados, né? Então vocês estão vendo aí nesse quadrinho maior aí, quando vocês veem os pólipos, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, nessa aqui, ó, vocês vão ter então os organismos ligados pela mesogleia, tá vendo? Ó, cada indivíduo desse aqui é um pólipo, ó. Isso aqui é um pólipo, esse é outro pólipo, tá certo? E eles são ligados pela mesogleia, então isso dá uma capacidade de sobrevivência grupal. Se você separa um indivíduo, esse indivíduo não consegue sobreviver, certo? Então isso é o que a gente chama de relações que já têm ligação anatômica, né? E existem aquelas que eu mostrei para vocês, que são todos indivíduos iguais, que a gente chama de isomórficas, né? E as colônias heteromórficas, onde aí você vai ter divisão de funções entre os organismos, né? O exemplo mais clássico desse aí é a caravela portuguesa, a Physalia physalis, né? Que tem vários organismos diferentes que fazem o quê? Funções diferentes. Então, existem organismos que fazem
a função da flutuação, então forma esse pneumatóforo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui é um órgão de flutuação. Esse órgão de flutuação, então, serve para quê? Para que o organismo fique flutuando, e embaixo desse organismo aqui existem os tentáculos. E nos tentáculos aí você tem, então, os indivíduos que vão fazer a parte de captura do alimento e digestão do alimento, certo? Então essa é uma colônia heteromórfica. Outro tipo de associação intraespecífica, desculpa, são as sociedades, né? E as sociedades a gente sabe realmente porque nós vivemos numa sociedade. Mas não é só o homem que vive numa sociedade, né? Vários organismos vivem em sociedades que têm diferentes características, né? Mas de uma forma geral eles são organizados para você ter aí uma divisão de trabalho, certo? São organismos que não são ligados anatomicamente e cada um existe aí a função. Às vezes a gente tem aí sociedades com funções bem definidas, como é o caso das abelhas, né? Que existem 3 castas bem definidas, que são as operárias, os zangões e a rainha, né? Cada um com uma função bem específica, tá certo? Nas relações harmônicas interespecíficas, eu tenho que falar essa questão aí. Antigamente todo mundo chamava essas relações, principalmente as relações harmônicas, mas às vezes até as desarmônicas, como simbiose, né? Então antigamente falava em simbiose como qualquer tipo de interação, mas normalmente o pessoal trabalhava mais essa questão de relações harmônicas no termo simbiose, né? Hoje os termos já são um pouco diferentes, porque já existe aí um conhecimento melhor a respeito disso. E aí vocês têm aí essa tabelinha aqui dos tipos de relações harmônicas e interespecíficas que existem, né? Antes de falar desses tipos aqui, eu gostaria de estar falando um pouquinho dessa teoria da sequência, da endobiose sequencial, que é uma teoria interessante que fala que os mitocôndrias e cloroplastos, eles eram organismos diferentes, separados, e aí eles começaram a entrar em simbiose com os outros organismos unicelulares maiores, né? E aí começou a formação de organelas e daí a formação de uma célula eucariota, né? Que tem o núcleo bem definido, esse tipo de coisa. É uma teoria interessante, tem prós e contras, mas eu gostaria de estar falando isso para vocês estarem conhecer essa situação, tá certo? Então vamos lá. Mutualismo. Mutualismo é a associação, a relação mais fechada de organismos simbiontes, né? São aqueles organismos que vivem são espécies diferentes, ambos se beneficiam com essa relação, e ela é tão importante, tão antiga, tão forte, que esses organismos não podem viver separados uns dos outros, tá certo? Alguns exemplos que a gente tem aqui, estou passando para vocês. Os líquens, famosos líquens. Os líquens são fantásticos. São relações entre algas e fungos, certo? Onde a alga dá a parte de comida, né, de alimento, e o fungo dá o abrigo, a matéria-prima para as algas produzirem esse alimento aí, né? Muito
são muito resistentes. Nós temos líquens aí praticamente em todas as partes do mundo, tá certo? Por causa desse tipo de relação forte que existe entre eles. Outro tipo de relação também bem famoso é a relação entre a bactéria Rhizobium, que é nitrificante, ela fixa o nitrogênio da atmosfera, com os nódulos, com as raízes das leguminosas, né, formando o que a gente chama de bacteriorhiza. Então vocês estão vendo nessas fotos aí a raiz, né, de um feijão, de uma soja, de uma leguminosa, ela tem esses nódulos, onde dentro desses nódulos vocês vão encontrar aglomerado uma quantidade grande dessa bactéria, né? E essa bactéria, então, ela favorece a planta pela fixação de nitrogênio. Pega o nitrogênio do ar e fixa na forma de nitrato, e esse nitrato, então, ele é utilizado como nutriente para a planta, tá certo? Tanto é que o pessoal faz isso, que faz a adubação verde. O que é a adubação verde? Você tem um campo de agricultura que está com os nutrientes esgotados, a produção cai, o pessoal, então, o agricultor, ele produz, ele planta uma leguminosa, ele faz o cultivo de uma leguminosa por um tempo nesse solo. E essa leguminosa, então, vai ter essa relação, e com isso, então, você vai ter um aumento da quantidade de nutrientes, principalmente nitrogênio, no solo, tá certo? Isso por causa dessa grande relação aí bactéria. Tá? As raízes também têm outras relações com fungos, né? E são relações extremamente importantes. Por quê? Porque os fungos, eles se ligam nas raízes e eles vão buscar matéria orgânica para decompor. E com isso aumenta o quê? A taxa de decomposição e a disponibilidade de nutriente para a planta. Tá? Então vocês vão ver muitas relações, muitas plantas com esse tipo de relação com fungos também. Outro clássico, né? Dois clássicos que, na minha opinião, eles têm relação. São os cupins, né? Os cupins, eles se alimentam de matéria vegetal, madeira, né? Só que ele não consegue digerir a celulose. Quem digere a celulose da madeira, para o cupim, é um flagelado, esse flagelado bonitinho aqui que está no canto, que é a triconinfa, né? Então ele tem a triconinfa no tubo digestivo, e quando ele come essa triconinfa, então ela faz o quê? Ela faz a digestão da celulose, né? Muito parecido com a questão dos ruminantes, né? Os ruminantes são os poligástricos, mamíferos, que tem um estômago formado por várias câmaras, né? E uma delas é o rumen, que é a maior de todas, onde o animal ele coloca o alimento lá, eles são herbívoros, e eles colocam então o alimento mastigado, meio mastigado, para ser digerido pelos micro-organismos que existem no rumen, tá certo? Então isso também é uma relação de mutualismo. A protocooperação é uma relação parecida, onde ambas as espécies elas se beneficiam. A diferença é que isso não é obrigatório. Então, quando eles estão juntos, né, vocês têm aí vários exemplos, quando eles estão juntos, eles se beneficiam ambas as partes, tá certo? Mas não é obrigatório, ninguém é de ninguém. De repente a abelhinha pode polinizar outra flor, esse tipo de coisa, tá? Então é o que a gente chama de protocooperação.
Comensalismo, inquilinismo e forésia são outros tipos de relações, onde um organismo, uma espécie se beneficia e a outra não se prejudica, mas também não se beneficia, né? Então, o comensalismo, a ideia aí do tubarão com as rêmoras, né? Ele é uma coisa muito parecida com essa forésia, ou foresia que o pessoal chama. O que é isso? Um organismo utiliza o outro para se deslocar, né? Então você vê aí aquele cachorro lá cheio de carrapicho na cabeça. O que é o carrapicho? É o fruto cheio de semente e uma planta que se gruda no animal e com isso ela tem o que? Facilita a sua dispersão, né? Então é uma relação de transporte, né? Outra relação de transporte também bem conhecida é do berne, né? O berne, aquela larva que entra no couro do boi, do porco, da gente, né? É uma mosca que é o que? É uma espécie que foi colocado, os ovos foram colocados em outra mosca. Então a mosca berneira, ela vai e coloca o ovo na mosca farejeira, né? Aquela varejeira grande, bonita, grandona. Tem uma que é listradinha, preto e branco assim. Eu já vi ovo da berneira nessa mosca aí, tá? O inquilinismo é o que vocês estão vendo aí, a velha questão das epífitas, né? Que muita gente fala que epífita é uma planta parasita. Não é parasita. Ela só está o quê? Utilizando o suporte da planta, né? Utilizando o suporte para pegar ambientes mais iluminados para ela fazer melhor fotossíntese, né? Outro exemplo que vocês estão vendo aqui é o peixe agulha e a holotúria, o pepino do mar. Esse peixe agulha aí, ele vive no fiofó da holotúria. Ele vai para dentro, como que? Ele vai se esconder dos predadores. Mas o pessoal já está começando a achar que isso não é só inquilinismo, não, sabe? O pessoal tem aí casos que falam que esse peixe aí come as gônadas da holotúria. E se for assim, já deixou de ser uma relação harmônica. Porque se ele come a gônada da holotúria, ele já tem o quê? O prejuízo da holotúria e já é uma relação desarmônica. Tá certo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas situações aí que vocês vão me falar que tipo de relação existe, se é harmônica, desarmônica, parasitismo, comensalismo, esse tipo de coisa. Aqui vocês estão vendo aí um cocô de um mamífero, né? Provavelmente um carnívoro, um cachorro, um gato, alguma coisa assim. E em cima desse cocô existe um besouro. Besouros adoram comer cocô. Eu não sei porque eles preferem esse tipo de relação. Tá? Qual é o tipo de relação que existe? Esse outro tipo de relação, ó, isso aí foi lá em Santos, quando a gente foi lá fazer a excursão, aquela visita de campo lá, isso aí é na região lá perto dos muros, né, dos canais. Vocês estão vendo aí um grupo de organismos, né? Então aí que tipo de organismo é esse aí, tá certo? Existem mais do que vários organismos e que tipo de relações vocês podem encontrar nessa situação, nessa fotografia aí. Okay? Olha outra relação aí, ó. Isso aqui é em casa, tirei fotografia de um bicho, né? Esse é uma lagarta que está parecendo aí sei lá, um cocô, um graveto, um galho, parece ter uma cabeça, né? Qual é a relação desse aí?
Outro tipo de relação também bonitinha, né? Uma mariposa na florzinha da arruda. Olha a flor da arruda como é bonitinha, né? E você está vendo ela tá se alimentando do néctar. Tá vendo a trombinha dela aqui, ó? Olha aqui a trombinha dela. Super bonitinha. Olha aqui, ó. Ah, peraí. Aqui, ó. Esse aqui é a trombinha dela aqui, ó. Tá entrando dentro da florzinha aí. E agora tem umas relações que a gente encontra na natureza, assim, relações artificiais, né? E que a gente observa e fala, puxa vida, que tipo de relação que existe, né? Qual é o tipo de relação entre nós, por exemplo, e os nossos pets, né? Nossos gatos, cachorros, cavalos, galinhas, peixes, né? E essa relação aqui, ó, essa onça que está embaixo do boi aqui, ó, existe essa relação que a gente pode estar considerando. E uma coisa que é por isso que eu estou querendo falar para vocês a respeito da percepção, né? Então você tem aí uma situação e nessa situação você joga, né? Se coloca nessa perspectiva, né? Então, por exemplo, por que aqueles carneiros estão tudo debaixo da árvore lá? Provavelmente para ficar debaixo da sombra, né? Porque o sol deve estar quente, certo? Então é uma percepção nossa, certo? Essas percepções elas podem ser subjetivas, né? Então aí você tem aí as brincadeirinhas aí, ó, dos Martim Pescador, um olhando para o outro, espiando, o outro olhando para lá, e você já, olha, eu acho que esse aqui é o marido. olha, olha os cachorrinhos também, olha. Eu estou calma! É uma relação, né? Mas é uma percepção nossa, certo? Olha a outra, ó, isso aqui, ó, essa aqui eu queria mostrar para vocês a observação em diferentes perspectivas, né? Então vocês estão vendo aqui nessa foto aqui menorzinha a planta num aspecto mais geral. E aqui nessa foto maior você está vendo aí a florzinha e em cima de uma flor aí você vê outros organismos, né? Pelo menos dois tipos de organismos ou duas fases de desenvolvimento do organismo que estão ocorrendo. Então a grande dificuldade, primeiro, né? Então falar que observar em diferentes perspectivas aumenta a nossa chance de conhecer melhor a realidade, né? E outra coisa também que é a grande dificuldade em responder algumas perguntas, né? Por exemplo, esses organismos são da mesma espécie ou são de espécies diferentes? Parece diferente, mas eles não podem ser de estágios de vida diferentes. Um pode ser o adulto, o outro pode ser a ninfa. A gente tem que conhecer isso. Isso é muito difícil para a gente, né? Uma das piores coisas que a gente tem que ver. Falar. Outra dificuldade muito grande. Que espécie que é essa? Né? Que espécie que é essa planta aí? É a maior dificuldade que a gente tem. Aqui, olha. Onde está a leoa? Veja aí. Tem uma leoa aí. Está vendo? Ela está aqui, ó. Está no meio aqui, ó. Ó, olha ela aqui, ó. O que ela está fazendo? Está se camuflando. Então ela tem uma relação com a planta. Tem uma relação com a planta e tem uma relação com a presa, né? Então vocês observem aí que essas relações elas são muito complexas, né?